Olá para quem está escutando, boas-vindas a mais um mergulho profundo nas fontes que ajudam a gente a entender a nossa sociedade. Eu estou muito animado hoje porque a nossa missão é basicamente entrar na sala de máquinas do Estado moderno. Olá para todo mundo. Eu também estou super preparada para essa discussão de hoje. É um prazer estar aqui de novo para a nossa análise das fontes. Maravilha. Então, para quem está acompanhando as nossas leituras, hoje a gente vai focar os esforços inteiramente na seção 3, capítulo 2, de uma obra que é um verdadeiro pilar das ciências sociais. Com certeza, um texto monumental. Exato. E para manter aquele nosso rigor estrutural de sempre, a gente está trabalhando com a edição clássica, tá? Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, na coleção Grundrisse der Sozialökonomik, terceira divisão. Essa edição foi publicada em Tübingen no ano de 1922 pela editora J.C.B. Moore, Paul Siebecker. Perfeito. E antes da gente mergulhar de cabeça nos parágrafos, acho que é fundamental situar quem está com o livro aberto sobre onde exatamente a gente está na arquitetura geral de Wirtschaft und Gesellschaft. Boa, manda ver. Onde é que a gente se encontra nesse mapa do Weber? Então, para quem acompanhou as discussões dos capítulos lá da seção 2 e do capítulo 1 da seção 3, a gente viu que o Weber vinha analisando as estruturas mais pacíficas da vida em sociedade, né? Sim, aquelas comunidades econômicas, os laços de família. Isso, relações de vizinhança, parentesco, tudo muito focado na produção e na convivência. Mas agora, quando a gente cruza essa fronteira para a seção 3, capítulo 2, a lente do Weber muda de forma bem implacável. Muda bastante. O foco passa a ser a introdução de um elemento que é perturbador, mas ao mesmo tempo organizador, que é a força física. É aqui que a gente começa a analisar as comunidades políticas. Certo, vamos desempacotar isso porque honestamente a transição é brutal. O nosso grande objetivo nesse mergulho profundo é entender uma mudança histórica que é fascinante. E complexa, né? Muito. A pergunta é, como é que a humanidade passou daqueles agrupamentos super descentralizados onde, os conflitos eram resolvidos na base da vingança de sangue entre as famílias para o Estado moderno? Aquele Estado estruturado, com leis racionais, polícia, tribunais. Exatamente. O Weber fornece um mapa, eu diria, bem desencantado dessa jornada. E a coisa toda começa logo na página 40 dessa seção 3, capítulo 2, com uma definição que é muito cirúrgica sobre o que separa uma comunidade política de qualquer outra associação. O que é fascinante, logo de cara, é que o Weber afasta completamente qualquer idealismo romântico. Sem romantismo nenhum. Nenhum. Ele não define a comunidade política, a chamada politische Gemeinschaft, pela busca do bem comum ou por grandes valores morais que todo mundo compartilha. Nada disso. A definição dele é estritamente operacional e focada no poder. Ele argumenta, lá na página 40 da nossa edição de 1922, que uma comunidade política se distingue pela reserva do uso da força física. A physische Gewalt. Isso mesmo, a força física sobre um determinado território, que ele chama de Gebiet. E o propósito central dessa força é garantir uma dominação ordenada, o conceito de Herrschaft. E ele faz muita questão de contrastar isso diretamente com a Wirtschaftsgemeinschaft, né, a comunidade econômica. Porque uma comunidade puramente econômica se organiza para fins de produção, de troca, mas ela não chega a reivindicar o monopólio da força física sobre um pedaço de terra. Exato, a diferença fundamental está no uso da força e no território. Mas, peraí, lendo essa exigência de que a força física é o núcleo da comunidade política, me vem à mente um exemplo que o próprio Weber traz logo na mesma página 40. Ele menciona os Quakers na Pensilvânia. Ah, esse exemplo é fantástico. Pois é. Se a força é tão essencial assim, como é que a gente explica uma comunidade que foi formada por pacifistas radicais? Pessoas que rejeitavam totalmente o uso da violência. Essa é uma provocação excelente do Weber, e ele usa isso justamente como aquela exceção que, no fim das contas, confirma a regra. Como assim? Olha, os Quakers, movidos por aqueles princípios religiosos deles, de fato tentaram estruturar uma vida comunitária rejeitando o uso da força externa.
Eles não queriam exércitos. Certo. No entanto, Weber demonstra que esse experimento só foi possível porque os Quakers existiam sob o guarda-chuva de uma estrutura política muito maior. Uma estrutura que, em última instância, detinha as armas e protegia aquele território da Pensilvânia. Ah, entendi. Eles podiam ser pacifistas porque alguém estava fazendo o trabalho sujo de proteger a fronteira por eles. Perfeito. Uma comunidade que renuncia permanentemente à força física, ela inevitavelmente acaba sendo absorvida, subjugada ou passa a depender dessa proteção armada de terceiros. A prontidão para a violência é o verdadeiro lastro da dominação territorial. O que acaba nos levando a um ponto bem profundo que o texto aborda logo em seguida, quando a gente avança para a página 41 dessa seção 3, capítulo 2. O pathos, certo? Isso. Essa prontidão para a violência, ela não é apenas uma questão logística, do tipo, ter um galpão cheio de espadas ou fuzis estocados. Não, é algo muito mais visceral. Tem uma dimensão psicológica, quase espiritual, que o Weber chama de o pathos da morte. A comunidade política exige que os seus membros estejam dispostos a matar e, o mais crucial, a morrer por ela. E se a gente conectar isso com a imagem maior da formação das nações, esse pathos é o alicerce absoluto do que o Weber define como Erinnerungsgemeinschaften. As comunidades de memória. Isso. São laços incrivelmente profundos e indissolúveis que são forjados no sangue. Quando um grupo compartilha um destino político extremo, tipo enfrentar a vida e a morte nas guerras, isso cria uma consciência de grupo formidável. Uma cola social muito forte. Muito. O argumento que ele constrói na página 41 é que essa comunidade de memória, que nasce lá do conflito violento, frequentemente cria um sentimento de pertencimento nacional muito mais enraizado do que laços pacíficos. Mais do que só falar a mesma língua, por exemplo? Exatamente. Mais forte do que idioma, do que descendência ou do que uma cultura compartilhada. Isso subverte muito a intuição moderna, né? A gente tende a achar que as nações nascem de pessoas simplesmente conversando no mesmo idioma nas praças. Mas elas nascem de pessoas lembrando das mesmas trincheiras. Que imagem forte. Mas olha, para que essa estrutura de dominação consiga se manter a longo prazo, sem a sociedade colapsar em guerras civis todos os dias, a força bruta sozinha não basta, né? Não, de jeito nenhum. Custa muito caro governar só na base do medo o tempo todo. As pessoas precisam, de alguma forma, aceitar essa força. E é bem aqui que o Weber, ainda na página 41 do capítulo 2, introduz um conceito vital para tudo que a gente conhece sobre política. O conceito de Rechtmäßigkeit. A legitimidade. A legitimidade. A força que a comunidade política exerce precisa ser revestida de prestígio. Os dominados precisam acreditar de verdade que aquele uso da violência é justificado e é válido. Precisamente. É a legitimidade que transmuta a violência nua e crua em autoridade respeitada. O Estado moderno repousa sobre a crença na justeza dessa força. Mas não foi sempre assim. Longe disso. É essencial para quem nos escuta perceber que essa organização estatal pacificada e legítima que a gente vivencia hoje não caiu pronta do céu. Se a gente retroceder no tempo seguindo esse mapeamento do Weber, o cenário original da humanidade era de uma descentralização radical da violência. Um cenário que francamente parece caótico para os nossos padrões. Totalmente caótico. Ao passarmos para a página 42 da nossa edição de 1922, da JCB More, o Weber descreve uma realidade onde simplesmente não havia um centro legislativo. Não existia uma força policial unificada. Nem juízes togados batendo o martelo. Mas vem cá, se a violência estava tão espalhada assim, como é que a sociedade não colapsou num banho de sangue ininterrupto? Como essas comunidades mais antigas mantinham algum nível de ordem sem ter um Estado por cima? A ordem existia sim. Mas era uma ordem horizontal e reativa. Era uma ordem baseada pura e simplesmente na dissuasão mútua. Como uma guerra fria em miniatura? Quase isso. As funções de proteção e justiça, que hoje em dia a gente delega tranquilamente para o Estado, ficavam nas mãos das unidades de parentesco. As famílias e principalmente os clãs.
Os clãs que o Weber categoriza com o termo CIP. Isso, o CIP. Funciona assim: se alguém fosse assassinado ou roubado na aldeia, não tinha como chamar a polícia. O CIP da vítima, o clã dela, tinha o dever sagrado de executar a vingança de sangue contra o CIP do ofensor. A famosa lei do olho por olho, mas institucionalizada. Exato. A ameaça da retaliação pesada do clã era praticamente o único mecanismo jurídico existente. A violência era acionada sob demanda, como se fosse um mecanismo de defesa privada. Mas a guerra nem sempre era só uma questão de defesa ou de vingança por uma ofensa, certo? Quando a gente avança para a página 43 da seção 3, capítulo 2, a exploração do texto mostra um lado bem pragmático. A guerra como um negócio. Isso. A guerra primitiva era um grande empreendimento. O Weber descreve o surgimento de líderes carismáticos que não tinham nada a ver com burocratas de escritório. Eram indivíduos escolhidos puramente por uma habilidade excepcional de liderar o Betzuk, A expedição de saque. a expedição de saque. A autoridade política inicial nasce, em grande parte, dessa organização para pilhagem econômica. Vai lá, junta um grupo e vamos roubar a aldeia vizinha. E para conseguir sustentar esse nível de empreendimento militar, a sociedade cria uma das instituições que eu acho mais intrigantes de toda a sociologia weberiana. Ela está delineada com maestria nessa mesma página 43. A Casa dos Homens. A Manor House é muito importante, quem está acompanhando a leitura, entender o abismo social que essa instituição criava dentro daquelas comunidades. Divide a sociedade no meio. Corta ao meio. Nessas sociedades mais primitivas, ter liberdade política e ter algum status social estava atrelado a uma única condição, A Waffenberechtigung. que é o direito de portar armas. O direito é a capacidade física de portar armas. Quem não podia lutar, simplesmente não tinha voz nas decisões. E a Casa dos Homens materializa essa divisão de uma forma muito drástica, né? O texto do Weber descreve que os guerreiros que tinham o direito de portar armas eram literalmente retirados do convívio familiar. Eles não podiam morar com as famílias. Eles não viviam com as esposas nem com os filhos. Eles passavam a viver todos juntos nessa manor house. E era uma fraternidade estritamente militarizada, com regras muito duras. Lembra quase uma ordem monástica, não é? Uma ordem monástica, só que voltada 100% para a violência e para o saque. Internamente, segundo Weber, eles operavam como espécie de comunismo de consumo militar. Eles dividiam os espólios dos saques entre si. Tudo que roubavam era partilhado na fraternidade. Sim, mas aí entra a questão prática. Enquanto esses guerreiros passavam o dia treinando, afiando lança e planejando a próxima expedição de saque, alguém precisava plantar a comida que eles comiam. Exatamente. E esse é o ponto cego estrutural que o Weber ilumina muito bem. A Casa dos Homens aliena o guerreiro do trabalho produtivo cotidiano. Eles não pegam na enxada. Nunca. As mulheres, os idosos e os não combatentes eram deixados de fora dessa fraternidade e ficavam encarregados de absolutamente todo o trabalho agrícola e da subsistência básica da aldeia, É o embrião da profissionalização da violência. criando uma verdadeira casta. Uma casta que vive exclusivamente para a guerra e do produto da guerra. E o mais terrível é que, frequentemente, essa casta guerreira submetia não apenas as aldeias vizinhas ao saque, mas a sua própria comunidade a uma extorsão sistêmica. Eles cobravam uma taxa de proteção interna, basicamente. E é aqui que a leitura do Weber ganha uns contornos de thriller psicológico. Porque a manutenção desse poder de extorsão interno nem sempre dependia só de mostrar espadas e lanças para a população. Eles usavam métodos mais sofisticados. Muito mais. Para manter a população subjugada e garantir que a comida continuasse chegando na casa dos homens, essa casta guerreira usava terror psicológico pesado. Ah, o exemplo da Indonésia. Sim, é na página 44 da seção 3, capítulo 2, que o Weber traz esse exemplo assombroso do Duk Duk. Para quem está com o texto em mãos, essa é uma daquelas passagens inesquecíveis. Sem dúvida. É um estudo de caso fenomenal sobre como a força física instrumentaliza o sagrado. Deixa eu detalhar isso para os nossos ouvintes, porque a mecânica dessa extorsão é fascinante. O Duk Duk era uma sociedade secreta formada por esses guerreiros. Da Casa dos Homens. Isso. E eles vestiam umas máscaras apavorantes que cobriam o corpo inteiro e usavam uns instrumentos de madeira rudimentares que, quando girados, produziam um zumbido aterrorizante. Um som fantasmagórico mesmo.
Imagina o desespero na O aldeia. terror absoluto. Quando esse zumbido ecoava na floresta, a regra era clara. As mulheres e os aldeões comuns que não eram guerreiros tinham que fugir e se esconder, sob pena de morte. Eles não podiam olhar para os espíritos. E enquanto a aldeia estava lá, deserta, todo mundo escondido, Enquanto todo mundo estava escondido, tremendo de medo, os tais espíritos, que eram na verdade os próprios guerreiros fantasiados, invadiam as cabanas. Eles confiscavam a comida, saqueavam os bens e consumiam tudo que o trabalho alheio tinha produzido com tanto suor. é impressionante. Era literalmente uma cobrança de impostos feita através da assombração. E o insight analítico que o Weber traz sobre esse fenômeno, que está documentado lá na mesma página 44, revela a ironia sociológica profunda da situação toda. Porque não era religião de verdade, né? Não. A gente poderia facilmente pensar, olhando de fora, que se trata de um ritual de profundo fanatismo religioso, que eles acreditavam cegamente naquilo. Mas o Weber argumenta exatamente o oposto. Eles sabiam que era teatro. Sabiam? A classe guerreira que estava ali focada no pilhagem pragmática, nos interesses puramente terrenos, era caracterizada por um profundo ceticismo. Os guerreiros da Casa dos Homens não acreditavam na magia que eles mesmos estavam projetando. Eles a fabricavam. Engenheiros do medo. Perfeito. Eles instrumentalizavam o medo dos espíritos, atuando como uma espécie de polícia secreta primitiva. Tudo para manter os aldeões aterrorizados, garantindo a dominação e o sustento deles sem precisar derramar sangue do próprio povo todos os dias. É um cinismo altamente institucionalizado. É um nível de controle absurdo. Mas, ainda bem, a nossa estrutura social não ficou estagnada nesse modelo da Casa dos Homens para sempre. O grande enigma que o capítulo se propõe a resolver é como é que nós saímos desse cenário de extorsão descentralizada, de guerreiros mascarados e de clãs sedentos por vingança de sangue e chegamos no estado burocrático. Com juízes, constituições, leis escritas. Sim. Como é que essa violência selvagem toda foi domesticada? Essa transição crucial é o que o Weber conceitua como Befriedung. É o longo, lento e muito complexo processo histórico de pacificação. E como isso acontece na prática? O que acontece é que a comunidade política mais ampla, aos poucos, começa a usurpar e subjugar essas antigas associações guerreiras privadas. Ainda na página 44 da nossa edição base, o Weber nos oferece evidências históricas bem concretas dessa mudança. Ele dá exemplos europeus, né? Dá. Ele aponta como as comunidades suíças, por exemplo, começaram a exercer um controle estrito sobre seus próprios cidadãos que atuavam como mercenários fora dali. Ele também destaca o movimento muito decisivo dos reis franceses, lá pelo século XIII. Os reis franceses proibiram as rixas privadas e as vinganças de sangue entre os seus próprios vassalos. Mas sejamos realistas aqui na nossa análise. O rei da França não fez isso apenas porque ele acordou num dia ensolarado, sentindo que era um humanista preocupado com a paz mundial, certo? Longe disso. Qual era a motivação real, política e econômica por trás dessa proibição das vinganças feudais? A motivação era estritamente monopolista e militar. Pensa bem, o rei precisava concentrar toda a força bélica do reino para lutar as guerras externas dele. Ele precisava garantir que a base produtiva interna não estivesse sendo destruída por nobres lutando uns contra os outros toda semana. Se os fazendeiros estão mortos, ninguém paga imposto. Exatamente. Permitir que os vassalos resolvessem as disputas deles usando exércitos privados era tolerar uma concorrência intolerável ao poder central do rei. Faz todo sentido. Ao proibir a vingança privada, o rei força todas essas disputas locais a serem resolvidas nas cortes reais, perante os juízes dele. A violência começa a ser formalmente centralizada. Mas aí tem um detalhe prático gigante. Para que esse rei ou qualquer centro controlador conseguisse efetivamente desarmar os clãs e abolir as estruturas independentes de violência, ele precisou de muito, mas muito financiamento. Muito dinheiro. Burocracia e exércitos permanentes custam verdadeiras fortunas. E é aqui, ao avançarmos para a página 45, que é a última página desse nosso mergulho estrutural de hoje, que o Weber introduz o motor econômico dessa transformação toda. A grande pergunta é: quem exigiu e quem financiou essa pacificação? Se a gente conectar os pontos da teoria weberiana,
A resposta é inequívoca. Foi a emergente classe burguesa. Foram os grupos interessados na expansão do mercado. O mercado é, por definição, o grande inimigo da violência imprevisível. É a lógica mais pura. Como é que um comerciante vai estabelecer uma rota de suprimentos complexa através do país? Ou como um banqueiro vai calcular os juros de um empréstimo de longo prazo se a qualquer momento um líder carismático reunindo um Baltzug pode descer a colina e saquear a caravana inteira? Não tem como. Os mercados exigem calculabilidade, previsibilidade. E como lemos claramente na página 45, essa expansão do mercado e do comércio simplesmente quebrou as pernas das antigas associações guerreiras privadas. A burguesia preferiu 1000 vezes pagar impostos regulares e altos a um rei poderoso que garantisse a paz das estradas. Muito melhor do que viver à mercê da extorsão descentralizada das casas dos homens, que podiam cobrar o que quisessem, quando quisessem. Essa aliança de interesses é fundamental. É o núcleo da coisa. Essa aliança entre o poder central, que queria um monopólio, e os interesses do mercado, que queriam a paz para lucrar, é o que viabiliza a transformação da comunidade política primitiva no Estado moderno. E o resultado disso? O resultado final dessa pacificação financiada pelo mercado é a completa monopolização do uso legítimo da força. A violência privada, aquela velha rixa de sangue do Cid, passa a ser criminalizada. A única violência permitida passa a ser a do Estado. E exercida de forma regrada. Sim, não de forma arbitrária. É exercida através de uma Rechtsordnung, uma ordem jurídica racional e previsível. O Estado moderno age como uma mega empresa monopolista. Ele eliminou todos os concorrentes no mercado do uso da força física dentro das suas fronteiras. É uma visão incrivelmente crua e realista de como as coisas se formaram. A paz civil que a gente tem o privilégio de viver hoje é, na verdade, o subproduto do estabelecimento de um monopólio de violência muito bem sucedido. Bem isso. E é um monopólio que a gente naturalizou. Sim. Mas olha, para não sermos totalmente reducionistas e não acharmos que a espada sempre governou tudo desde o dia 1 da humanidade, o Weber encerra a análise desse capítulo com um contraste muito perspicaz. Ainda lá na página 45, ele cita as comunidades de beduínos primitivos. Bem lembrado. Esse contraste é uma ferramenta analítica importante para ele não universalizar a regra da força bruta em todas as origens. Conta pra gente como era? Nas comunidades beduínas citadas pelo Weber, a figura do sheik, do líder central, tem uma autoridade estritamente limitada. Ele atua quase que exclusivamente para fins de organização econômica, para proteção de rebanhos e principalmente para mediação arbitral pacífica entre os membros. Ele é um árbitro, não um general. Isso. E se esse líder beduíno precisa, por algum motivo, impor a vontade dele pelo uso da força física, ele não dispõe de um aparato policial ou de um exército militar permanente à disposição dele. Ele depende do apoio estritamente voluntário das famílias. Ou seja, a violência física estruturada nem sempre ditou as regras internas originais de absolutamente todos os agrupamentos humanos na história. Exato. Existiram exceções mais baseadas no consenso. No entanto, a trajetória inevitável rumo à modernidade, que foi muito impulsionada por esse crescimento econômico gigante, acabou exigindo a monopolização territorial dessa força em quase todo o globo. É o modelo que venceu. Bom, para quem está acompanhando com o caderno de notas aberto, vamos amarrar esses conceitos todos e cristalizar o que a gente extraiu hoje da seção 3, capítulo 2, de Wirtschaft und Gesellschaft. A gente pode sintetizar essa jornada em 3 grandes aprendizados. Vamos a eles. Primeiro, o que define intrinsecamente uma comunidade política, em oposição a comunidades apenas econômicas ou de vizinhança, é a reivindicação do monopólio do uso da força física sobre um território específico, ancorada na prontidão para a violência e no sacrifício da vida. Perfeito. Se originou de fases primitivas que eram altamente descentralizadas. Fases onde clãs exerciam a justiça através da vingança de sangue e onde fraternidades de guerreiros apartadas da sociedade viviam estruturalmente da pilhagem e do terrorismo psicológico, como a gente viu naquele exemplo fascinante das casas dos homens e dos mascarados Duk-Duk. Que é uma imagem que não sai da cabeça, né? Não sai mesmo. E o terceiro aprendizado.
A pacificação da sociedade e o surgimento do Estado moderno regido por uma ordem jurídica racional não triunfaram por puro esclarecimento moral da humanidade. Essa centralização foi fortemente impulsionada e financiada pelas demandas do mercado emergente, que necessitava erradicar a violência arbitrária para poder garantir a calculabilidade e a previsibilidade das trocas econômicas. Excelentes sínteses. São os 3 pilares desse capítulo. E é crucial a gente notar o que esse nosso mergulho de hoje adiciona à arquitetura geral da obra do Weber. Sim, como isso prepara o terreno. Nós acabamos de estabelecer uma fundação crítica. O Estado não é uma entidade eterna e nem é uma evolução natural inquestionável. Ele é o produto de um longo processo de desenvolvimento monopolista. Assim como o mercado capitalista tende a concentrar o capital nas mãos de poucos, a comunidade política tendeu a concentrar a violência nas mãos do Estado. Uma visão fria, mas muito clara. Essa visão analítica e desencantada que prepara o terreno para tudo que a gente vai ver nos próximos capítulos do livro. Sem dúvida. E para quem está refletindo sobre a aplicação contemporânea de todo esse arcabouço gigante que foi construído lá em 1922, isso tudo nos deixa com um pensamento final bem provocativo para encerrar hoje. O que você tem em mente? Pensa comigo. Nós passamos os últimos minutos entendendo que o Estado moderno monopolizou a violência e criou leis estritas, primordialmente para viabilizar e proteger a expansão dos mercados físicos dentro de um território delimitado. Proteger as estradas e os portos. Correto. A garantia territorial das trocas. Mas o que acontece com essa máquina formidável de controle político hoje, no nosso século, quando bilhões de transações econômicas vitais migraram para um espaço digital global? Nossa, isso é um baita paradoxo weberiano. Pois é. Se o novo mercado opera através de criptografia, através de redes descentralizadas de blockchain, e não possui mais um território físico delimitado que possa ser efetivamente patrulhado por polícias armadas, será que o Estado consegue manter a eficácia histórica do seu monopólio? É a grande questão. Ou será que a gente está testemunhando a formação de comunidades econômicas que, pela primeira vez em séculos, estão conseguindo escapar da comunidade política territorial? É algo profundo para refletirmos, não acha? Muito profundo. Essa tensão entre o controle físico e coercitivo do Estado e essas novas trocas imateriais sem fronteiras é basicamente o grande teste empírico para a teoria do Estado no século XXI. E olha, isso nos dá o gancho perfeito para a continuidade da nossa leitura. Com certeza, porque toda essa nossa exploração levanta uma última dúvida que é essencial. Se a força física, a espada e a polícia é a base última que sustenta o Estado, o que impede a sociedade de viver em constante insurreição? O que faz com que no dia a dia as pessoas obedeçam às leis pacificamente, sem precisarem ter uma arma apontada para a cabeça o tempo todo? Essa é a ponte para o nosso próximo encontro. A resposta a isso nos levará para o coração absoluto da teoria sociológica do Max Weber. No próximo mergulho, a gente vai investigar as diferentes formas através das quais o Estado justifica a si mesmo. Mergulhando na famosa tipologia da dominação, né? Exato. A dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação racional legal. Esses são os temas que estruturam os próximos capítulos de Wissenschaft und Gesellschaft. Vai ser incrível. Agradecemos demais a companhia de quem nos escuta nessa leitura cuidadosa das fontes. Continuem questionando as estruturas ao seu redor e até o próximo Mergulho Profundo.